palavra, seja pela guia do Teu Espírito Santo. Conduz ele nesse momento, Senhor, e tudo que ele venha falar, a gente possa entender, compreender no nosso coração e colocar na nossa prática. Por isso, inspira ele, Senhor, traz essa unção, tira todo medo, todo desassombro, tudo aquilo que possa ser de ansiedade para atrapalhar a sua pregação, que nesse momento essas coisas não venham atrapalhar nesta pregação. Vem, Espírito Santo, repousa sobre o teu servo. Ura canara babara babara canarai, xanara canara babara babara bai, ura canara babara babara canara bai. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, roga por Santana os 7 mistérios, invocando os 7 dons do Espírito Santo. Santa Helena Guerra, Nossa Senhora de Pentecostes, São Luís Maria Grignon de Monforte, rogai por ele. São Padre Pio de Pietriguina, Rogai por ele. São José, Rogai por ele. Santa Teresinha do Menino Jesus, Rogai por ele. São João Paulo II, Rogai por ele. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, Rogai por ele. São Bento, intercedei. Receberei o Espírito Santo e serei minhas testemunhas. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a nossa Mãe Maria Santíssima, olha, já conhece a música? Pois se tudo no céu e na terra Senhor chamará, que respeito para com Deus, que luta devemos travar no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa tua vinda gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, posição que é feito da sua promessa. Perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apressa o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Eu sei, santo, santo, pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apressa o Senhor e Ele logo virá. Meus caros irmãos e irmãs em Cristo, o que é que eu vou falar nessa tarde com tanta palestra maravilhosa que nós acabamos de ouvir? Os testemunhos que nós ouvimos da nossa irmã Solange, da outra ali, da dona da casa, um testemunho maravilhoso que ela contou. Chegou a pedir, o pai fazia isso, muitas coisas desagradáveis a Deus, e ela permanecia de pé. O que é que eu devo fazer? É mudar de andar na vida, mudar para melhor. Com esses
Bom testemunho que nós acabamos de ouvir. Também de outra aqui. Outra irmã, essa aqui. Por causa de um homem, começou a beber 3 meses, depois abandonou a bebida. Precisa ter coragem. Porque é poucos que começam a beber e param de beber. Eu tenho um filho que bebe. São 2 homens e uma mulher. Bebe muito. Eu oro, peço a Deus. E às vezes eu questiono, pergunto a Deus: por que, Senhor, meu filho bebe? Eu peço, oro e o Senhor ainda não me atendeu. Já teve alguém que estava entre a vida e a morte. Se parasse de beber, morria. Se não parasse, ia morrer. E eu ponho a minha família em cima de uma moto, a mulher e 3 filhos. Nós foi lá e orou e Deus tirou ele da cachaça. E Deus está vivo, ele mora aqui na colônia. Estava em Belo Horizonte na época, mas a mulher dele estava em casa, a mulher evangélica. Disse 3 vezes, não tinha jeito, eu repreendi 3 vezes em nome de Jesus Cristo. E eu, na hora da oração, que estava falando em língua, Deus me deu a ousadia de dizer assim, olho a olho, olha, Deus vai libertar teu marido por amor ou por dor. E ela põe as mãos e disse amém. E 6 meses eu encontrei ele no mesmo bar que ele bebia lá, liberto. Só que ele não obedeceu a palavra de Deus, nem a médico, nem a tratamento, mas obedeceu um pitbull. Vinha bêbado do bar, o pitbull pegou, derrubou, quebrou a perna no fêmur, quase castrou, mas quase castrou. Depois que ele saiu do hospital, não veio pela mão, mas veio pela dor. E ele ouviu o testemunho lá onde ele morava. Quando eu contei esse testemunho que eu estou contando aqui, que eu fui orar por ele, eu disse, sua mulher contou? Não, ele disse, contou, sim, graças a Deus estou liberto. Sabe por quê? Porque Deus é Deus, ele não dá o lugar dele ao demônio. Quando Deus fala, está falado. Eu gostaria de dizer para vocês aqui, meus irmãos e irmãs, que através desses testemunhos que a gente ouvimos, nós deveríamos parar, eu repito, e mudar de área na vida. Porque são poucas pessoas que fazem o que ela fez e o que ela fez. Tomar uma decisão, perder os seus parceiros, não eram casados, mas era, bem dizer, o marido. Anos era casada, né? E ela não era não, mas era mesmo, chegando 13 anos de convivência na brincadeira. Você tomar a decisão por causa da Eucaristia, e era por causa do serviço da obra de Deus, meu irmão. São poucos, perdeu o direito do teu matrimônio, o direito de ser casada, de não trabalhar na igreja. Tomar essa decisão séria e dar um sim verdadeiro para Deus. Mas não foi uma decisão que a senhora tomou de não abandonar a obra de Deus por causa do marido? Sabe o que vocês fizeram? As duas. Aquela palavrinha que Jesus disse: quem não deixar pai, mãe, marido, mulher, filho, não amar mais a mim do que a ele, não são dignos de ser meus discípulos. Vocês cumpriram, parabéns para vocês. Agora eu admiro, viu, gente? Eu vou tirar o chinelo dos pés para falar isso. Eu admiro isso, sabe por quê? Porque é difícil ter uma mulher nessa qualidade de vocês, de dar um sim verdadeiro e segurar a barra. Porque eu acho que eu sou, mas não tinha essa coragem de fazer isso, não, acho que não. Porque é difícil para nós homens, quanto mais vocês mulheres. Eu tiro meu chapéu para vocês, porque nem todos tomam essa atitude. E nem todos também, minha irmã, tem essa coragem que a irmã teve de segurar a barra e de o pai dizer: vai para tal canto, se prostitui e ganha dinheiro, e ele não vem. Eu tenho uma sobrinha que fez isso também. Parabéns, viu? Deus lhe abençoe. E diga uma coisa à senhora, e para todos que estão aqui: a senhora começou um casamento errado e terminou certo, não é verdade? É melhor começar certo e terminar. Começar errado e terminar certo, que começar certo e terminar errado. Como muitos fazem, começam certo, casa bonitinho, promete a Deus, que não é a homem nem a mulher que nós promete, que vamos ser fiel na alegria, na tristeza,
barriga cheia na doçura de qualquer coisa e depois não compra. Eu convido a irmã para ler aqui um trecho. Eu não gosto de ler, não, eu gosto só de refletir. Vocês observem muito bem que nós vamos ouvir agora. Viu? Eclesiastes, capítulo 25, 24. versículo 17 em diante. Isso. Eclesiastes 25, 17. Não faz. Deixa a tradição Tonha ali. Toda ferida é tristeza do coração, e toda malícia é maldade de mulher. Toda ferida, mas não a ferida do coração, e toda maldade, mas não a maldade da mulher. Toda desgraça, mas não é causada pelo que os odeia. Toda vingança, mas não há dois inimigos. Não há veneno pior do que a cobra, e não há ira pior do que a da mulher. É melhor morar com leão e dragão do que conviver com a mulher má. A maldade da mulher má lhe altera o rosto e lhe obscurece o semblante como a um urso. Seu marido pôs-se à mesa no meio dos vizinhos. Constrangido, suspira amargamente. É pequena toda maldade em comparação com a maldade da mulher. A sorte dos pecadores cai sobre ela, como a subida pela areia para os pés de um velho. Assim a mulher faladeira para o marido quieto. Não te deixes levar pela beleza da mulher, e não cobice as suas posses. Irritação e desrespeito é grande vergonha causa a mulher, e se tem comando sobre o marido. Coração humilhado, rosto sobrio, ferida no coração, eis a obra da mulher má. Mas esfraquecidas e os joelhos vacilantes, eis o que faz a mulher que não torna feliz o seu marido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus caros irmãos e irmãs, vocês prestaram bem atenção a essa leitura que ela está nos falando? Porque realmente hoje parece uma brincadeira que nós estamos vivendo no mundo. Quase ninguém respeita ninguém. Quase ninguém cumpre aquilo que promete diante do altar. Porque casa hoje, com 3 meses, 6 meses, 1 ano, está separado. Casa hoje, quando é com pouco tempo, está pulando cerca. Tem futuro? Não tem. Olha o que a Bíblia nos declara agora: toda ferida e tristeza do coração e toda malícia é a maldade da mulher. Toda tristeza, toda malícia. E mais na frente diz um pouquinho: toda ferida, mas não a ferida do coração. E toda a maldade, mas não a maldade da mulher. E toda desgraça, mas não a causa pela que nos odeiam. E toda vingança, mas não a dos inimigos. Não há veneno pior do que da cobra, e não há ira pior do que a
da mulher. É melhor morar com leão e dragão do que conviver com mulher má. Por quê? Vem a pergunta, por que, Santana? Porque se você morar com leão ou com dragão dentro de casa, você só vai entrar preparado. É verdade ou não? Porque você sabe deixar um bicho feroz em casa? Mas se você deixou uma mulher maldosa ou um marido maldoso, que vale para os dois. Na verdade, o marido não vai mandar matar a mulher, mas às vezes a mulher diz ao marido: mata o marido porque ele mata nós. E o marido morre inocente, sem saber. Porque às vezes ele vem chegando do trabalho e ela está lá com o outro e o outro não vai querer morrer primeiro. Essa é a causa porque é melhor morar com um leão e um dragão do que com uma mulher maldosa. E a causa diz: não há desgraça, nem tristeza, nem ira pior do que aqui é causada por causa da mulher. Por quê? Porque é tão difícil. A pessoa numa guerra como existiu lá em Israel e na faixa de Gaza, sodomice, desbaratina todos os prédios, aquelas construções, matam gente, derruba avião e pinta e borda coisas que todo mundo fica um absurdo, acha que é demais, mas a Bíblia diz: nenhuma dessas coisas é semelhante, não dói igualmente a maldade da mulher. Sabe por quê? Porque aquela dor que mata, derruba o prédio, derruba o avião, fere a carne, mas não fere o coração. E a maldade da mulher fere o coração do seu esposo, seu marido. Essa causa. Nenhuma das desgraças é semelhante à causada pela mulher. Quantos não já perderam a vida? E a Bíblia diz mais embaixo: rosto triste, coração esmorecido, cara de urso. Urso é triste, calado. Assim o homem fica dessa maneira quando ele tem uma mulher em sua casa. Ainda diz mais: senta-se com os seus amigos e suspira amargamente. É isso que Deus me trouxe essa palavra quando a irmã estava contando um testemunho dela. E eu perguntei: mas como é, seu, que tem homens que tem uma santa mulher dentro de casa? Porque aqui nós estamos diante de uma santa mulher, que não é brincadeira uma mulher perder o seu marido. Outra também, por causa da obra de Deus, respeitar, cuidar direitinho, ainda dizer que está morando com o padre, dever obedecer, cuidar do seu marido, e cuidar da sua esposa, e dar graças a Deus porque tem uma santa mulher dentro de casa, cuidando dele, e ainda vai lá, deixar de cuidar dela, e larga e vai embora. Buscar o quê? Eu digo para vocês: quem tem, às vezes, não zela. E quem, às vezes, deseja, não a tem. Essa que é a dura realidade. Eu gostaria de perguntar uma coisa. Posso lhe perguntar? Você gostaria de ter um santo marido em casa? Sim. Porque já sofri muito também. Aí. Gostaria de ter um santo marido em casa, não tem. E outras têm e não dá valor. E tem outras também, outros homens que têm uma santa mulher em casa e não dá valor. Tem algum homem separado por aqui? Tem? Tem não, né? Eu ia fazer uma pergunta aí, mas não tem. Graças a Deus estão todos casados. Então, gente, quem tiver uma boa mulher, cuide. Quem tiver um bom marido, cuide, porque é difícil. Eu procuro até hoje a entender como é que um homem tem uma boa esposa dentro de casa e não cuida bem dela. Como é que a mulher, uma mulher também tem um bom marido e não cuida bem dele.
Às vezes troca por um bruxo ou por uma bruxa que não vale o que o gato enterra. Desculpe quem gosta da bagaceira. Se você é um homem ou uma mulher que gosta da bagaceira, traz seu marido bagunça, não vale o que o gato enterra. Quem sabe o que o gato enterra, né? Como é que se troca uma pessoa santa, justa, boa, que cuida bem, reza, vai para a igreja cuidar dele, vai cuidar das ovelhas do Senhor e vai trocar a vez por uma beliscaia que não vale nada. Gente, olha, o Cabrível está nos dizendo aqui que é melhor morar com o dragão ou com o leão do que com a mulher mau ou com o homem mau. Eu não defendo o sexo, não, eu defendo o direito. Sabe por quê? Porque também eu já passei essas consequências. Eu já engoli aquilo que cachorro não quis na minha vida. E eu sei quanto dói. Eu saía de casa para trabalhar. Quando chegava em casa, eu ainda não encontrava alguém em casa. E ia mais valente. Quando ainda é manso, ainda tudo bem. Se dá para você ainda aguentar, suportar, né? Mas quando é valente. E o pior de tudo, quando você é alguém que não assume o seu erro. Diz, eu não errei, segura a peteca, errado é você. Dói mais que a traição. Entendeu? Olhe, quem tem o seu destino traçado, ele vai cumprir ele, seja qual for o seu destino. Esses 4 testemunhos que eu acabei de ouvir hoje, Deus deixou concretizado na minha mente. Você tem um destino traçado, vai cumprir isso na sua vida. Quem conhece a história do profeta Amos? Alguém conhece? Conhece não, né? O profeta Amos era um homem de Deus, profeta, pregava, orava, fazia tudo. E Deus disse, vai casar com a prostituta. Já pensou? Tem a coragem de casar com a prostituta? Juro César, vai casar com a prostituta. De jeito nenhum. Mas o profeta Amos foi. E quando estava na boa, sossegado, que ela tinha se endireitado, tinha já um filho, era 2, arruma as malas e diz, bye bye, eu vou agora cair na gandaia de novo. Desculpa a expressão. E caprichou muito para ver o quanto quis, aprontou o que o diabo quis e não queria. E depois quando volta, ele não queria, Deus disse, é para ficar com ela. Dá para você? E assim aconteceu várias vezes com aquele profeta. E ele pergunta para Deus, porque aqui disse, olha, assim como o povo de Israel adoraram a deuses falsos, se prostituíram com outros deuses, e eu tenho de misericórdia com ele, eu quero provar o meu amor para eles, como você aprovou o amor para essa prostituta. E assim aconteceu. Deus provou o seu amor através do profeta Amos. Mas Deus não deixou barato, depois a mão de Deus pesou sobre os israelitas, porque eles erraram, e erraram feio contra as coisas de Deus. Olhem, Jesus disse uma palavrinha, se é de você fazer um dos meus pequeninos pecar, digamos assim, ou se escandalizar um dos meus pequeninos, é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e atirar no alto mar. Quer que eu dê uma prova aqui? A irmãzinha trabalhando na obra de Deus, e os maridos se escandalizou dela e foi embora. Quem foi que levou ele? Só pode ter sido a Covid. Morreu de Covid. Morreu de Covid. Tá vendo? Deus fala e cumpre, gente. Deus não é homem de 2 palavras. Ele fala e cumpre. Agora tem gente que não entende os mistérios de Deus. Na hora que ela falou tudo, eu já saquei. Sabe por quê? Porque aquilo que está escrito aqui vai se cumprir verdadeiramente. Se a Bíblia nos diz que nós estamos anunciando a volta de Jesus, a vinda gloriosa dele vem.
Esses fatos, minha irmãzinha, que acontecem com a gente, é só um relato que Deus quer provar que Ele vai cumprir a sua ordem, que Ele disse, eu vou vir junto com os anjos. Então, quando Deus falar, pode pôr isso no papel, que vai acontecer. Como Ele anunciou sobre o profeta Isaías, 800 anos antes de Jesus nascer, que ele, o Filho de Deus, ia nascer de uma virgem, os seus não iam reconhecer, ia ser rejeitado, morto, né? E ser crucificado, e não se cumpriu. Assim também vai se cumprir a sua vinda gloriosa. Entendeu? É igualmente quando, se Deus pronunciar uma palavra na nossa vida, de cura, de libertação, ou que vai nos acontecer um fato ruim também, pode acontecer com a gente. E o que aconteceu comigo eu já sabia antes. Deus já tocava no coração. Ou alguém pregando falava que isso ia acontecer comigo. Entendeu? E eu sacava tudo isso que estava sendo falado por alguém. Quando eu saio da minha casa, que eu deixo a minha casa e vou para a igreja, para o retiro ou para a missa, eu vou ouvir o que Deus quer falar. Eu não sei se ela está nua, está descalço, tem dinheiro, não tem, vem de carro de mão. Eu não quero saber do erro de ninguém. Eu quero sacar o que Deus está falando comigo. Tem gente que sai da sua casa, está preocupado com um gato, com isso, com aquilo. Quer que o retiro termine cedo, a missa termine logo. Porque eu gosto do WhatsApp, porque não está... Não, gente, é melhor ficar em casa. Entendeu? Do que ficar no retiro, numa missa desse jeito. Nós temos que largar tudo, é tudo. Fazer como as duas irmãs fizeram aqui, ó. Largou até o marido por causa da obra de Deus. Largou não, o marido largou a elas por causa da obra de Deus, que ela não quis largar a obra de Deus. Uma pela obra e outra pela Eucaristia. Eu te digo, irmã, foi a melhor escolha. Quem tem Jesus dentro de ti tem tudo na sua vida. Entendeu? Eu não comungo não mais, mas ainda vou regularizar o meu problema. Mas quando tiraram ela de casa 2 meses, eu não perdi a oportunidade. Eu confessei, procurei o Padre Renato, confessei. Nos 2 meses eu comunguei 3 vezes. Aqui mesmo eu comunguei 1 vez, numa missa. E nesse período, Deus usou a minha pessoa para descobrir alguém que estava encarnado numa pessoa que estava sufocando uma criatura. Uma mulher que estava aqui mora em 42, aqui na Barriguda, e uma que estava no BTN. E aqui, todo olho que estava aqui viu ela se trouxendo com uma cobra querendo quebrar a imagem da Nossa Senhora. Quem estava aqui no dia viu. E todos os guerreiros, nós oramos por ela e Deus libertou essas 2 pessoas. Usou da minha miséria para socorrer alguém que estava sendo... Para descobrir, no caso, não foi só eu que orou, foi todos que orou. Aí de hoje, no final da semana, Santana, você hoje estava aqui, tá? Eu digo, não era, foi Deus que nos usa para ajudar alguém. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Tem gente que não sabe nem o que está comungando. Pega a fila da comunhão e vai comungar sem saber o que está fazendo. Vou dizer uma coisa para vocês. Se aquela mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue só tocou na orla do manto de Jesus, ficou curada. Imagina Jesus dentro de você. O que ele não vai fazer? Se você acreditar, se você tomar a atitude que essas 2 irmãs tomaram. Entendeu? Ou vocês acham que é brincadeira? No mundo de hoje, 2 pessoas fazem isso. É mais fácil se trocar o marido por outro homem, trocar a mulher por outra mulher, mas trocar o seu marido pela igreja, pela Eucaristia, meu Deus do céu, até hoje estou com 63 anos, é o primeiro testemunho que eu estou vendo. Parabéns, Deus te abençoe vocês.
Isso merece um aplauso, gente. Porque só Deus é quem dá força a uma pessoa dessa. Então, gente, veja o que é que a palavra de Deus tem nos falado. O versículo 18. Seu marido põe-se à mesa no meio dos vizinhos e constrangido suspira amargamente. É pequena toda a maldade em comparação com a maldade da mulher. A sorte dos pecadores cai sobre elas. Sabe? Está vendo o que a Bíblia está dizendo? Não. Toda maldade é pequena quanto a maldade da mulher. Aquela, se eu mentir, deu uma vírgula. Essa daqui era minha vizinha. Não precisa dizer. Na hora que fala, a senhora está dando testemunho, Deus já está nos confirmando. Então, se a Bíblia diz que toda maldade é pequena pela maldade de uma traição, porque ela é horrível. E a Bíblia diz em outro lugar aqui em Eclesiastes, mesmo diante de Deus, se Deus não der força para ele perdoar a mulher, ele não tem força de perdoar. Porque traição é coisa séria. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia ali, ó. Agora eu vou repetir de novo. Parabéns para vocês que têm essa atitude de perder os seus donos de casa por causa de Jesus Cristo. Cumprido no pé da letra, viu? Que nem todo macho faz isso, viu? Que todo homem que veste calça não é homem não, viu? É aquele que não assume o seu compromisso, é um enganche da calça. Eu não sou casado não, mas eu respeito. Até hoje eu respeito. Em nome de Deus. Porque eu sei o que é que está na Bíblia. Se eu ensino aos outros e eu não vivo, vou ser como aquele cego vai pegar na mão do outro e vou cair junto com ele no mesmo buraco. Entendeu? Então nós temos que ensinar e temos que viver a palavra de Deus como ela está, sempre nos ensinando. Tá ruim, tá difícil, tá, meu irmão? Tá? Vamos lutar. Porque se você estiver lutando, Deus está vendo que você está lutando. Coração firme, decisão certa, para no dia certo, como a irmã diz, tem que ser no dia certo. No dia certo ela tomou a decisão e Deus agiu. Às vezes nós queremos resolver, né? Ou sim ou nada em cima da hora, às vezes dá errado. Como já vi alguém dizer, não, se eu não casar com fulano ou com fulano, não, eu não caso mais com ele, e aí resolve, depois dá errado. Quantas vezes já puxaram no meu pé? Ainda agora mesmo deixa com a Júlia. Tem dia certo e tempo certo. Eu estou tomando decisão, estou observando as coisas. Eu não estou fugindo da realidade. Estou errado? Estou. Mas eu estou com os papéis em casa. Já fui na Cúria Romana. Só que infelizmente veio a picada de cobra, quase me leva. Aconteceu a outra derrota também, que foi uma coisa horrível. Mas estamos na luta. Vamos ver o que é que vai dar. Sabe por quê? Quem sabe das coisas certas é Deus. Ele sabe o que faz. E cada um tem uma história diferente, um testemunho diferente. Não pense. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Veja o jeito, se é parecido com a minha cara. Feia assim. Não é não, é muito mais bonita do que a minha. Todo mundo tem um rosto diferente. Cada um tem uma obra diferente, tem um testemunho diferente, tem um jeito de viver. E Deus tem um significado na vida de cada um. Agora, só que tem uma coisa: Deus não vai falar uma coisa para ele não cumprir.
Entendeu? Porque Deus não é menino não, viu? Eu vou te dizer para você, ó, Deus não deixa ninguém de mão vazia. Aqueles que obedecem a Ele de verdade, viu? E um dia você vai testemunhar um dia e dizer assim, ó, o irmão Santana falou isso, Deus não vai deixar de mão vazia. E Ele não deixou não. Porque Ele é pai, não é palhaço. Agora eu digo uma coisa para vocês. Ai de quem faz um filho ou uma filha dele sofrer. Porque ele cobra um pouco alto. Tá ok? Deus ama os seus filhos e filhas. Você tem filho? Quem tem filho aqui? Levanta os braços. Você quer mal para os seus filhos? Você vai judiar dos seus filhos sem necessidade? Ninguém. Imagina Deus. Se alguém vir judiar dos seus filhos, você vai fazer o quê? Vai defender ou apoiar? Imagina Deus, que é o Todo-Poderoso, é o dono de tudo, gente. Ele é o pai de todos, ele sabe qual o significado de todo, qual tem o direito, quem não tem, quem menos tem, quem mais tem, quem é o errado, quem é o certo, quem é tudo. Ele é o dono da obra. Por isso que ele sabe fazer as coisas diferentes em nossa vida. Cada um tem uma história ao contrário da outra. O que nos interessa é que nós deveremos, mesmo trilhamos errado, nós seremos justos nas coisas erradas. Você quer uma coisa que eu diga, eu mostro para você o que eu estou falando? Que nós mesmo trilhando os caminhos errados deveremos fazer coisas justas? Como a samaritana do poço de Jacó, que tinha 5 maridos, o que ela tinha dela, o que ela tinha na hora era dos outros, emprestado. Mas tinha um coração bom para Deus, que nem os filhos dele, os descendentes de Israel, que era a raça eleita tirada do Egito, não abriram o coração para Jesus Cristo. E aquelas, além de ser uma samaritana, excluída pelos judeus, ainda era uma prostituta. De 5 maridos que ela tinha era da outra mulher ainda. Mas quando se encontrou com Jesus, fez o quê? Muda de andar na vida. Tem um bom diálogo. Quando Jesus pede, ô mulher, me dá água. Aí ela só faltou olhar na cara e disse, tu não tem vergonha não? Um judeu pede água, um samaritano, querem encrencar os dois. Mas ele diz claramente para ela, se tu soubesse quem estaria te pedindo água, tu dava. Porque tu bebe essa água, tu volta a ter sede. Mas se tu beber da água que eu te der, nunca mais tu volta a ter sede. Ele disse, então, se eu me dá dessa água, eu não quero vir mais nesse poço. Aí ela pergunta, por causa tu é maior do que nosso pai Jacó, que cavou esse poço? Ele tem mais um diálogo, diz, aqui está quem é maior do que Jacó. Aí ela disse para Jesus, nossos pais diziam que era aqui e em Jerusalém que nós deveríamos adorar a Deus. E Jesus disse claramente no olho dela, mulher, nem aqui, nem em Jerusalém que se deve adorar a Deus. Mas, aliás, não é só aqui nem em Jerusalém, mas virão dias que vocês irão adorar a Deus em espírito e em verdade. Tá vendo? Aí ela já começou a cair a ficha. Aí Jesus disse, vai chamar teu marido? Aí ela disse, não tenho marido. Ela foi fiel, ela foi justa no caminho errado que estava vivendo. Quando ela disse, eu não tenho marido, Jesus disse, falasse bem, porque tu tiver 5 maridos, o que tem agora não é teu. Aí desmontou a mulher, coitada. Aí ela disse, pronto, já sabia que eu ia adivinhar, ela já sabia que Jesus estava. Aí ela largou Jesus e arrochou para o povoado, para Samaria.
Chega lá, começou a dizer, batendo na porta de um, e diz, ó, olha, eu encontrei o Messias lá no Poço de Jacó, olha, Jesus está no Poço de Jacó, Jesus está no Poço de Jacó, olha, eu encontrei Jesus, foi começando a contar a história, uma após outra, batendo de porta em porta. Sabe o que aconteceu? Todo mundo estava junto com Jesus lá no poço. Uma meretriz anunciou Jesus num povoado inteiro, conseguiu converter um povoado pagão. E às vezes nós vamos com H, nós não temos essa atitude que a samaritana teve. É mais fácil estar lá no bar, casada, a mulher em casa fazendo café, como diz a música daquele padre lá do Paraná. A mulher fazendo café, que é o lugar dela na cozinha, e ele lá no boteco enchendo a cara. Enquanto a samaritana estava lá, ué, evangelizando. E tem muitos assim, viu? Que são casadas e não honram os seus casamentos. Eu vou citar um trechinho na Bíblia. Porque a gente tem que matar a cobra e mostrar o pau. Falar do que está no Velho Testamento e no Novo, que aqui é velho. Mas no Novo Testamento nos conta uma história. Que Herodes estava com a mulher do seu irmão. E o que foi que João Batista fez? Quem sabe da história de João Batista? Eu não. É licito que... Quem sabe o resto? Eu não é licito que ninguém... Lembra não? Quem sabe? Eu não é licito que ninguém... Né? O pecado dela é que estava... Ele queria ficar com a mulher do irmão, né? E João não... Exatamente. João não Ficar com a mulher do seu irmão. Tá vendo? E Herodes estava com a mulher do seu irmão, Ficar no Novo com o Testamento. marido da mulher do seu irmão. É um negócio aí. E João Batista pregou em cima disso. Na cara dele, assim, ó. Não é lícito que ninguém fique com a mulher do seu irmão. Leva essa mulher de volta, que o marido dela estava lá em Toré. E por causa disso, Herodías criou a raiva e mandou decapitar João Batista, um santo profeta de Deus. Está vendo que causou a falsa mulher? Por isso que a Bíblia diz, ó. É melhor morar com o dragão, com o leão, do que com a mulher mal. A mulher mal largou o marido e ainda mandou matar o profeta. E a outra que não tinha marido, evangelizou a sua comunidade inteirinha. Madalena estava para ser apedrejada. Os próprios que se prostituíam com a pedra na mão. Olha, nós encontramos essa mulher em direito terra. Moisés mandou para Deus, e tu, Senhor? Vai escrever. Mas nós te fizemos uma pergunta. Jesus, bem claro, levanta o rosto e disse: olha, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Um soltou a dele, o mais velho, sem vergonha, soltou a dele, outro soltou. Até o mais novo, foram embora tudo. E Jesus está lá escrevendo. Então levantou o rosto, não tinha ninguém, só a mulher. Ô mulher, cadê teus acusadores? Não te condena não? Ele disse: não, Senhor, nem eu. Vai em paz, não peque mais. E acontece, sabe o quê? Madalena foi a primeira que Jesus apareceu depois da ressurreição, foi ela. E aí? Quando Jesus apareceu, ela volta lá e: eu encontrei Jesus, eu encontrei Jesus, olha, eu encontrei o mestre, ressuscitou, ele não está lá no chão não. Aí ele se espanta tudo, diz: oxente, essa mulher... Não pode não, oxente. Aí ela até que se abusa no filme. Eu já contei, acredite se quiser. E vai embora. E os romãos estavam lá escondidos, dentro de casa. A casa fechada com medo dos judeus. Gente, os mistérios de Deus são grandes. E a sua palavra é irrevogável. Precisamos descobrir os mistérios da palavra de Deus e viver ela. Mesmo se nós estivermos errados, nós temos que escrever por linha certa, como a samaritana do Poço de Jacó, como Madalena se encontrou com Jesus, mudou de andar na vida e amar a Deus de verdade.
Deus sabia que aquele que estava com a pedra na mão não tinha amor a ele, mas aquele que estava para ser apedrejado tinha amor a Jesus Cristo. E Deus sabia quem estava precisando da sua ajuda. E ele disse um trechinho, disse: eu vim para os que são doentes, não para os sãos. Jesus quis dizer que era para nós permanecer no erro? Não. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E a gente continua só naquela vidinha, cada vez mais no pecado. Cada vez mais, eu sou casado, eu posso beber. Eu sou casado, eu posso ir no prega. Eu sou casado ou casada, eu posso fazer isso, aquilo, outro. Em cima de um sacramento santo, que é um sacramento santo, o casamento, ele confia só no sacramento e deixa de cumprir o seu sacramento e vai fazer coisa errada. Valeu a pena? Não. Não foi à toa que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim. Ou também o anjo disse a João, evangelista: os que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Nós vamos ser salvados pela fé e a nossa perseverança em Deus. Como esses dois exemplos das duas perseveranças das duas irmãs que estão aqui. Entenderam? Então, gente, a coisa não é brincadeira. Quando a Bíblia nos fala mais um pouquinho: coração humilhado, rostos sombrios, ferida no coração, eis a obra da mulher má. Mãos enfraquecidas, joelhos vacilantes, eis o que faz a mulher que não torna feliz o seu marido. Vou fazer só um gesto aqui. É mão sem força, enfraquecida, é joelho vacilante. É a mulher que não faz seu marido feliz. Não é eu que estou falando, a Bíblia. Você quer um homem forte? Quer uma mulher forte? Faça seu parceiro, sua parceira feliz. Aqui está um pé de planta, pé de cajueiro. Se ele não tivesse zelado, ele estava dando essa sombra para nós? Não estava. Olha, gente, eu vou fazer a pergunta de novo. Esse pé de cajueiro, se ele não fosse zelado, estava com essa sombra boa aqui? Não estava. Muito mais o seu parceiro ou a sua parceira, se não for bem zelada, não vai dar um amparo necessário para você nem para ninguém. Então nós temos que cuidar daquilo que mora com a gente, para que a pessoa se sinta feliz, se sinta segura, amado, respeitado, respeitada, para que tenha força de cuidarmos um ao outro e sentir bem acolhido. Entendeu? Ela me contou aqui uma história e disse: perguntando se ele está de quanto ele está atrás, irmão, que ele pode responder. Ela contou que tinha dois irmãos que eram amigados. Os dois tinham, cada um sua mulher, mas não eram casados. Aí um dia resolveram se casar. Depois de casado, a mulher botou conta deles. Conta pra quanto dia? Togar nos dois, não? Foi pior. Aí fazer o quê? Já não vivia bem, pronto, acabou a desgraçar o resto, né? Porque já estava no caminho errado, então tô cada vez mais. E Deus julgue lá, ele não é nós. Não cabe a nós julgar. Já estava errado. E agora, mas que depois do sacramento. O que eu acabei de dizer, eu tenho segunda união, mas vou regularizar minha causa, porque eu sei o que causa a palavra de Deus. E a Bíblia diz assim, que não entrará no reino do céu os cães, os idolatas, os feiticeiros, os adultos, os feiticeiros, fornicários, que são, no caso, eu e ela, não somos casados, somos fornicadores de filhos. É como você pega um pão, bota no forno. Fornicou o pão, fez, botou a açúcar, tirou, pronto. É igualmente a gente, que arruma um filho, fez o filho, nasceu, pronto, está criando seus filhos. Fornicar significa isso. Queremos o céu?
acertar nossas contas com Deus. Não é porque eu tenho segunda união, eu vou dizer que está certo, não, está errado. Vou tentar, vou ajeitar. E se não tinha acontecido tanta derrota na minha vida, eu já tinha resolvido essa situação. Porque eu não gosto de coisa errada. Quem gostar de coisa errada pode sair da minha trilha, que eu não gosto. Pode me acontecer. E ninguém está livre. Se o profeta, um grande profeta ambos, não foi livre, ou você quando? Me liga. O que eu posso fazer é a minha parte. Cada um faça a sua. Então a Bíblia diz aqui, olha, da mulher veio o princípio do pecado, e é por causa dela que todos morremos. Não deixe de tua água nada escapa, nem deixe a mulher má liberdade de falar, e se não anda conforme teus acenos, ela te envergonhará à vista dos teus inimigos. Corta-a então de tua convivência e despacha-a de tua casa. Está entendendo? Então, se acontece esse tipo de coisa, despacha. Tira da tua casa. A Bíblia está nos dizendo. Se não quer respeitar, não quer cuidar do outro, tira da sua casa. Faz igualmente elas fizeram aqui. Sabe por quê? Porque tem aquela história da música: o pau que nasce torto nunca se endireita. Se alguém só gosta do erro, que caminha errado. Agora, se alguém quer se endireitar, se endireita. Às vezes, o errar humano, agora permanecer do erro é safadeza, entendeu? E nós deveremos parar e pensar: eu não vou pagar minha culpa, eu vou pagar minha culpa e nem vou pagar de ninguém. Cada um vai pagar a sua culpa, entendeu? E a Bíblia diz claramente: quem planta vai colher. É aquilo que você planta. Romanos, está escrito lá, capítulo 8. E aqui, ó, eu não vou ler, vou deixar aqui, ó, versículo, capítulo, você lê em sua casa, viu? Capítulo 26 de Eclesiástico, dos primeiros versículos: feliz o marido que tem uma boa esposa, o número de seus dias será duplicado. Se tem de viver 1 ano, vai viver 2. Se tiver de viver 50, vai viver 100. Vai falar de toda a alegria, vai revezar toda a história, ainda mais quem tem uma boa esposa dentro de casa. Entendeu? É a palavra de Deus que está nos dizendo. Será que José foi feliz? Porque Maria era uma boa esposa, José foi feliz. Ele mesmo morreu com a sua idade avançada, mas ele era feliz. E Maria também foi feliz porque é a mãe do Salvador. E ninguém foi feliz, fiel a Deus igual a Maria, igual a José. Por isso nós deveríamos tomar atitudes santas para nós também seguir os bons exemplos que José e Maria nos deu, a nossa mãe e pai espiritual. Não tomar, por exemplo, a atitude de Eva, mas de Adão, porque a Bíblia diz: foi pela mulher que o pecado veio ao mundo, por ela todos morreram, mas por causa de Jesus Cristo veio a salvação através do Filho de Maria. Que Deus nos abençoe, nos dê muita coragem para enfrentar os obstáculos da vida, que são muitos, né, irmão? Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e a nossa mãe Maria Santíssima.